Olá, pessoal! Voltamos aqui com a nossa aula de Teoria Geral do Direito e hoje nós vamos ver o último ponto relativo à matéria de pessoa jurídica. Então, durante essa aula, vamos desenvolver aqui o conceito e as peculiaridades envolvendo o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Apenas para situá-los melhor, vocês vão se relembrar quando começamos a estudar as pessoas jurídicas, que foi-se criado a figura da personalidade jurídica atribuída às pessoas jurídicas como uma forma de resguardar as atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas pelas pessoas físicas. A personalidade jurídica que é atribuída a uma pessoa jurídica, especificamente, a essa PJ, ela se distingue completamente da personalidade jurídica que é conferida à pessoa natural, a todos nós seres humanos. Então, de um lado, eu tenho a personalidade jurídica das PJs e, por outro, eu tenho a personalidade das pessoas físicas, das pessoas naturais. E elas não se confundem. Justamente essa personalidade jurídica que é conferida às PJs é para garantir essa separação, principalmente das responsabilidades e do patrimônio. Então, dentro desse contexto, as pessoas jurídicas elas vão adquirir direitos e deveres próprios. E esses direitos e deveres não se confundem com os direitos e deveres das pessoas naturais. Vocês vão se lembrar também que, via de regra, todas as pessoas jurídicas, elas surgem de manifestações de vontade de várias pessoas que se reúnem objetivando alcançar um propósito. Dentro de uma sociedade empresária, por exemplo, eu posso, junto com outra pessoa, com outro amigo, resolver criar um restaurante. E aí, nós dois estabelecemos um contrato determinando o surgimento dessa pessoa jurídica. A pessoa jurídica que nós criamos, no caso esse restaurante, todas as obrigações e os direitos dela não vão atingir nem o meu patrimônio particular, como sócia, nem do meu amigo que entrar comigo na sociedade. Cada um permanecerá com o seu próprio patrimônio e essa pessoa jurídica constituirá também a sua massa patrimonial, a sua massa de bens, a sua massa de direitos, de crédito e também de dívidas. Então, dentro desse conceito, é importante frisar justamente que a personalidade jurídica é essa também proteção que é conferida às pessoas naturais que queiram desenvolver negócios jurídicos mediante a constituição de uma pessoa jurídica própria. Em termos gerais, podemos conceituar a medida de desconsideração da personalidade jurídica como uma medida processual em que o juiz ele irá determinar a inclusão dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica no polo passivo da demanda. E esse sócio e esse administrador, eles poderão responder com seu próprio patrimônio, com seu patrimônio particular, por dívidas que foram contraídas pela pessoa jurídica. Então, dentro desse conceito que foi estabelecido pela doutrina, vocês podem verificar, quando eu falo de medida processual, que a desconsideração da personalidade jurídica, ela depende da existência de um processo. E ela só pode ser, então, deferida, ela só pode acontecer diante de uma situação que foi ajuizada aí uma ação de cobrança, uma ação de execução de título, de algum tipo de título de crédito. Então, nesse contexto, é que é possível deferir essa medida. E vejam, quem pode deferir é apenas o juiz. É o juiz que irá decidir se ele vai, analisando o caso concreto, ver se aquela pessoa jurídica pode perder sua personalidade para atingir os sócios ou administradores que as constituíram. Então, nesse ponto,
vocês percebem que a medida de desconsideração, ela afasta a personalidade jurídica da empresa e ela ataca diretamente a personalidade jurídica das pessoas naturais que eventualmente são sócios ou administradores dessa sociedade empresária, dessa pessoa jurídica em geral. Não apenas somente... Desculpem, eu queria só que vocês entendessem que não são apenas as pessoas físicas que podem ser sócias ou administradoras das pessoas jurídicas. Outras pessoas jurídicas também podem ser sócios ou administradores de uma PJ. Entenderam isso? Não sei se ficou muito claro. Mas então, eu quero que vocês imaginem essa situação. Eu preciso então ter no plano processual uma ação acontecendo, uma ação de cobrança, uma ação que busca justamente discutir dívidas que foram contraídas pela pessoa jurídica e que, porventura, o patrimônio da pessoa jurídica ele não é suficiente para poder pagar com todas essas dívidas, com todas essas obrigações. E aí eu preciso atacar, buscar atingir o patrimônio dos seus sócios ou dos seus administradores. É importante dizer que a medida de desconsideração da personalidade jurídica, ela não afeta a estrutura ou a existência da pessoa jurídica. Ou seja, como ela é uma medida processual, isso não afeta o plano fático jurídico da PJ. Ou seja, a PJ não vai ser extinta, não vai ser liquidada, não vai ser anulada, não vai sofrer nenhum tipo de intervenção. O objetivo não é esse. O objetivo é apenas resguardar o credor dessa pessoa jurídica para que ele consiga aí receber tudo aquilo que é devido e que a PJ não lhe pagou. O objetivo é só esse, é apenas conseguir saldar aí as dívidas de uma PJ. Entenderam? É importante destacar que nós iremos fazer o estudo da desconsideração da personalidade jurídica apenas no plano do que está estabelecido dentro da parte geral do Código Civil, que é o nosso objeto aqui de análise, de estudo da nossa disciplina. Mas vocês futuramente vão ter contato novamente com este instituto nas disciplinas de Direito Empresarial e nas disciplinas de Direito Processual Civil. Porque percebam, nesse ponto da desconsideração, o direito civil ele criou o instituto, mas quem regulamenta a forma como acontece essa desconsideração, qual o passo a passo que deve ser seguido por esse julgador para reconhecer a desconsideração é disposto pelo Código de Processo Civil. Então, essas normas procedimentais de como vamos fazer para que ocorra a desconsideração, isso aí vocês vão estudar em processo civil. A princípio, vocês precisam saber o que é esse instituto e quando ele poderá ser invocado aí para atingir o patrimônio particular de sócios ou de administradores. Além disso, é importante frisar que a regra geral é que a responsabilidade da pessoa jurídica ela tem que ser mantida. Então, significa que eu tenho que ter uma separação patrimonial, ou seja, eu tenho que destacar o que é patrimônio, o que é direito e o que é dever da pessoa jurídica, e de outro lado, o que é o patrimônio, o direito e o dever dos seus sócios ou de seus administradores enquanto pessoa natural ou enquanto outra pessoa jurídica. Então, a regra que deve prevalecer é o quê? É a separação patrimonial. É aquela pessoa jurídica conseguir responder por todas as suas obrigações. Porém, a exceção é justamente a desconsideração. Então, a medida de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional. E justamente por ela ser excepcional, ela tem que ser, então, interpretada restritivamente e apenas para aqueles casos que foram previstos pelo legislador. Entenderam esse ponto?
Dentro da ordem civil, nessa parte geral, as disposições relativas à desconsideração da personalidade jurídica está prevista justamente no artigo 50 do Código Civil. E eu quero, primeiramente, que vocês anotem aí que há duas espécies aí de teorias para tentar justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Eu tenho uma teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e eu tenho uma teoria maior. Cada uma tem um fundamento diferente. Quando eu estou diante da teoria menor da desconsideração, eu estou dizendo que basta que não haja patrimônio suficiente da pessoa jurídica para que eu consiga realizar a desconsideração. Já na teoria maior da desconsideração, não basta apenas a insuficiência de patrimônio. Eu tenho que associar a insuficiência de patrimônio com um motivo. Então, eu tenho que ter uma razão, uma justificativa plausível para atingir o patrimônio particular dos sócios ou dos administradores. E o Código Civil, partindo dessas duas teorias, ele adotou a teoria maior da desconsideração. Então, ele considera a insuficiência do patrimônio da PJ, mas também um motivo. E dentro do que ele estabeleceu como motivo, ele veio dizer que acontecerá a desconsideração da personalidade jurídica toda vez que houver abuso da personalidade. Esse, então, é um motivo que enseja a medida de desconsideração. Então, nesse ponto, toda vez que houver abuso, e ele explica o legislador o que é esse abuso, que vai ser toda vez que houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, eu posso, então, acionar a desconsideração, desde que haja também essa insuficiência patrimonial. Então, eu vou conjugar a insuficiência com esse motivo do abuso de personalidade. O dispositivo, que está aqui retratado, ele também nos alerta que a desconsideração, quando estamos diante de um processo judicial, ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Isso significa que o juiz ele não pode verificar lá no caso que está sendo julgado que a empresa realmente não tem dinheiro suficiente para pagar suas dívidas e ele ir lá e canetar uma decisão, proferir uma decisão determinando a desconsideração. Ele tem que ser provocado ou pela parte interessada ou pelo Ministério Público. E essas partes interessadas ou o Ministério Público tem que ir lá e manifestar a intenção e demonstrar que estão presentes dois requisitos do Código Civil para que, então, o juiz possa deliberar se vai desconsiderar ou não vai desconsiderar a personalidade jurídica. Entenderam esse ponto? Então, não temos aqui a possibilidade de ser decretada de ofício. De ofício, essa expressão denomina justamente tudo aquilo que o juiz pode fazer sozinho, sem nenhum tipo de provocação, sem nenhum tipo de requerimento. Isso que significa essa expressão. Então, dentro dessa perspectiva, eu só posso, então, estar diante de uma desconsideração da personalidade jurídica se a parte interessada ao Ministério Público, fundamentadamente no artigo 50 do Código Civil, demonstrar que há uma insuficiência patrimonial da PJ e também demonstrar quais são os atos concretos que foram praticados aí pelos sócios ou administradores que provoquem desvio de finalidade ou abuso aqui, ou confusão patrimonial, caracterizando o abuso de direito. Então, isso é preciso ficar bem claro isso, porque o juiz ele tem que levar em consideração esses requisitos que foram estabelecidos dentro do artigo 50. Pergunto para vocês, e as fundações e associações, elas podem estar sujeitas à medida de desconsideração da personalidade jurídica?
Porque vamos lembrar das aulas anteriores que as associações e fundações, elas têm uma característica muito própria, que elas não têm finalidade lucrativa, ou seja, elas não objetivam lucro. Todo o dinheiro que eventualmente elas arrecadam são reinvestidas na própria estrutura daquela PJ. E aí, vocês acham que pelo fato delas não terem finalidade, essa finalidade lucrativa, seria possível desconsiderar sua personalidade e atingir aí os associados, os administradores da fundação? Nesse ponto, a resposta é afirmativa. É possível, sim, desconsiderar toda e qualquer espécie de pessoa jurídica, inclusive as fundações e associações. Não apenas as sociedades empresárias ou a Eireli, que fica mais fácil a gente verificar no plano concreto. Né? No dia a dia a gente vê muito claramente sociedades aí limitadas sofrendo esse tipo de medida, mas ela é totalmente possível então com relação às fundações e associações. Outra questão que eu chamo a atenção de vocês é a respeito de a própria pessoa jurídica. Ela pode também pedir a sua própria desconsideração da personalidade? O que vocês acham? A própria pessoa jurídica quer pedir a desconsideração da sua personalidade jurídica. Nesse caso, também é possível, mas eu quero que vocês entendam a partir do exemplo que eu vou dar. Suponhamos aí uma sociedade empresária que tem aí 5 sócios e que esses sócios, eles verificam que um deles, especificamente, vamos supor, o sócio João, ele está aí fraudando a empresa, né, a sociedade, desviando dinheiro ilicitamente e tirando aí, fazendo retiradas indevidas do caixa dessa sociedade empresária. Os outros 4 sócios estão extremamente preocupados com a saúde financeira dessa sociedade, porque se porventura João continuar com essas práticas ilícitas, a própria PJ ficará sem patrimônio para resguardar aí as outras obrigações que ela tenha. Então, nesse caso, os 4 sócios, representando a pessoa jurídica, pode pleitear judicialmente essa medida de desconsideração para resguardar o patrimônio da própria PJ. E, eventualmente, alguma obrigação que a empresa, a sociedade empresária não consiga, né, arcar, ela pode, então, ir diretamente e atingir o patrimônio pessoal particular desse sócio, por exemplo, o João, que está ilicitamente retirando esse dinheiro. Entenderam? Essa é uma hipótese, então, que a própria pessoa jurídica pode pedir desconsideração, justamente para que ela consiga preservar a sua massa patrimonial e ela consiga depois arcar com todas as obrigações que ela contrair.